feriado em termos, né? Um feriado carnaval que não é carnaval. Mas, de qualquer jeito, na próxima terça a gente não tem aula, né? Estava previsto um recesso escolar no calendário da UFMG, segunda e terça, quarta de manhã. Então, na terça, eu preferia obedecer o calendário escolar, aliás, a recomendação oficial, né? E dar um tempo para a gente botar a vida em dia, né? Eu estou devendo a correção do problema 1 para vocês, espero colocar isso em dia. Assim. Um tanto de planos que eu estou fazendo para esses 2 dias, segunda e terça. Mas segunda-feira já tem reunião. Mas ok, a gente chega lá. Eu vou experimentar na aula de hoje a sugestão. A Giovana deu na aula passada, né? A Giovana não está aí, né? Ela deu a sugestão de usar o OneNote. Eu fiz uns experimentos aqui com ele. Não sei se eu gosto, não. Vamos ver se vai funcionar. Então, paciência. Mas a aula de hoje não deve ser cumprida, não. Vou continuar com difração, né? Mas aplicando o que a gente viu, começar a aplicar o que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. E vocês já estão vendo aí a diferença, né? Isso aí é o OneNote, se for rabiscar no OneNote. A vantagem dele, acho que a única, é que você pode ir rolando a tela. Então, não tem aquela história de ficar mudando de página. Mas tem outras desvantagens que a gente vai ver. Vamos ver se vai aparecer mesmo. Bom, na última aula, a gente analisou o problema de determinar a radiância, né, a intensidade de luz, num ponto qualquer do espaço, um ponto que a gente chamou de P, né, na situação que você tem um obstáculo entre a fonte de luz e o seu ponto P. Olha lá, primeira desvantagem, eu não sei se vocês conseguem ver onde está meu mouse aqui, é só um pontinho. Mas se eu começar a escrever, aparece aqui. Isso aqui eu tenho um anteparo, né? Eu tenho um objeto opaco a menos de um buraco, com um formato qualquer. Né? Então, isso aqui são regiões, isso aqui é opaco, mas aqui eu tenho uma fenda. Né? Aí eu tenho uma fonte de luz. Olha lá, segundo problema, ele tem hora que ele não quer desenhar e ele não desenha de jeito nenhum. Ah, meu Deus. Não se assustem se eu voltar para o PowerPoint num instante. Tem uma fonte de luz S aqui. Né? E do lado de cá, num ponto P qualquer, eu quero determinar qual que é a intensidade de luz ali. Em princípio, eu preciso achar qual que é o campo elétrico naquele ponto, né? Nesse ponto P. Se eu achar o campo elétrico nesse ponto P, e aí eu sou capaz de determinar a intensidade de luz lá naquele ponto. A gente fez uma teoria que é uma teoria escalar. A gente trabalhou com uma coisa que eu chamei de perturbação luminosa. Em princípio, seria o campo elétrico da luz. Né? Eu chamei ele de U, porque o campo elétrico é um vetor. Né? E esse U aqui é um escalar. Né? Mas, ok, então trabalhei com esse U como se fosse o campo elétrico da luz. Né? A gente fala, a fonte de luz, a luz que sai aqui dessa fonte aqui, eu posso escrever ela como sendo o zero exponencial de I, que multiplica KR menos ômega T, né? Tudo isso dividido por R. Isso é uma fonte, isso é um campo elétrico de uma fonte de luz, né? Uma onda esférica. Isso é uma onda esférica de luz, uma luz que sai ali do ponto S e está se propagando no espaço em todas as direções. Né? Posso olhar isso como sendo o campo elétrico da luz num ponto R qualquer. R é a distância até a fonte de luz S. Né? Ok. Então, é uma grandeza escalar, não é exatamente o campo elétrico, mas a gente achou uma expressão para essa perturbação luminosa no ponto U, que é essa expressão aqui. Mais um teste com uma nota aqui, copiar e colar. Demora um pouco mais, mas ele aparece. Nós achamos essa expressão aqui para perturbação luminosa no ponto P. Tem menos 1 sobre 4π, é uma integral aqui sobre uma superfície qualquer que envolve o ponto P.
Então, qualquer que seja a superfície que envolve o ponto P aqui, daqui a pouco eu ponho um outro desenho mostrando uma superfície desse tipo, né? Eu vou fazer essa integral sobre qualquer superfície fechada, né? Tem que ser uma superfície fechada que define um volume, o ponto P está dentro desse volume. Isso é chamada fórmula integral de Kirchhoff. Kirchhoff tem 2 H's e 2 F's. Esse gradiente que aparece aqui nessa expressão, né? Esse gradiente aqui aparece aqui, na gradiente de U, gradiente da função, que é uma onda esférica, também, mas não é essa fonte que está saindo daqui, não. Eu vou pôr um R' aqui, tá? R' aqui também. Vamos falar, R' é a distância, eu estou aqui da fonte S. Isso aqui, ó. Olha lá. R'. O macete aqui com a Note é o seguinte: você tem que escrever rápido. Se você deixar ele pensar antes de acabar de escrever, ele apaga o que você escreveu. Ele acha que você está na dúvida se você quer escrever aquilo mesmo. Bom, essa fórmula integral de Kirchhoff, então, né, ela me dá a perturbação luminosa no ponto P. Mas é uma teoria escalar? Tudo bem, mas o que interessa para a gente é a intensidade no ponto P, a irradiância, né? E eu posso pensar na irradiância como sendo o módulo ao quadrado, né? Módulo ao quadrado dessa perturbação luminosa. Então, isso aí é um escalar. Então, me incomoda menos o fato de que a teoria é escalar, mas ok. Bom, mas não termina aí o desconforto, não. Para aplicar essa fórmula integral de Kirchhoff, a gente fez algumas suposições. Que suposições? A primeira suposição que a gente fez foi supor que essa função U, acho que eu vou colocar outra figura aqui, tá vendo? Eu posso rolar a tela, isso é legal, né? Essa parte eu gosto. Então, eu vou copiar uma outra figura aqui, que é a mesma que a gente tinha desenhado aqui em cima, né? Só que agora eu já vou copiar a figura que está no livro do Faules, aumentá-la um pouquinho. É a mesma coisa que a gente tinha em cima, né? Tem a fonte S aqui, tem o ponto P lá, né? R' é a distância à fonte, então esse R' indicado aqui é a distância até a fenda N. R é a distância do ponto P, né, até a fenda, até esse buraco, que tem um formato qualquer, né? E isso aqui que está em cinza é a superfície em que eu vou aplicar essa fórmula. Eu vou integrar, né, essa coisa aqui sobre essa superfície. E aí eu vou achar o valor da perturbação UP lá nesse ponto P qualquer dentro da superfície lá. A primeira suposição que a gente faz para poder aplicar essa fórmula é de que dentro desse integrando aqui, a função U e o gradiente dela, né, o gradiente U aparece nesse termo e a função U aparece nesse termo, eles só vão dar contribuições significativas para a integral na parte da superfície que passa pela fenda, ou seja, só nesse pedaço que está empontilhado, né? Só nesse pedaço que está empontilhado aqui, que é uma parte da superfície. Então, ao aplicar a fórmula integral de Kirchhoff, eu vou escolher uma superfície que passa pela fenda, né? A superfície raspa a fenda ali. E eu vou, na verdade, né, essa suposição significa o seguinte: eu vou fazer essa integral, em vez de fazer ela na superfície toda, eu vou fazer só aqui na parte da superfície que passa pela fenda. Eu vou considerar que as outras contribuições do resto da superfície vão se cancelar entre si. Ok, eu fiz uma justificativa que vocês podem chamar de meio manca para essa suposição, né? Eu nem vou repetir a justificativa aqui, está lá na aula passada, né? Eu falei, não, considera quando anteparo todo opaco, né? Aí eu tenho luz nenhuma do lado de cá, aí eu tiro a fenda, aparece um pouco de luz, então esse pouco de luz tem a ver com o material que está na fenda, então eu vou considerar que esse material que está na fenda é que está gerando a perturbação no outro lado, era mais ou menos assim. É um argumento que
meu orientador de doutorado, muito tempo atrás, né, ele chamava esses argumentos de hand-waving argument, um argumento que a pessoa fica balançando as mãos, assim, mais ou menos igual eu faço. Acho que a técnica é você fica balançando as mãos, a pessoa presta atenção nas suas mãos, não presta tanta atenção no que você está falando, fala, deve estar certo, assim, ele tá mexendo tanto. Mas, ok, assim, a justificativa real para esse argumento é que a coisa funciona, né? É uma suposição meio estranha, mas os resultados, eles concordam com o experimento. Tem uma segunda suposição, né, que é um pouco mais palatável, dá para engolir um pouco mais. É o seguinte, que os valores de U, né, da função U, e do gradiente, da componente do gradiente, né, normal, gradiente é a componente do gradiente normal à superfície em cada ponto. Então, normal à superfície da fenda aqui. Né? Tanto o valor de U quanto o da componente do gradiente de U, né, perpendicular à superfície nesse ponto, eles são os mesmos na presença ou na ausência do anteparo. Não, se eu tirar o anteparo aqui, o valor da função U nesse ponto que continua o mesmo. Isso eu acho mais razoável, né, de aceitar. Mas a verdadeira justificativa das duas expressões é que os resultados que eu tiro da fórmula integral de Kirchhoff, essa fórmula que está aqui em cima, né, usando essas suposições, eles concordam com os resultados experimentais. É claro, a gente tem uma teoria mais rigorosa para difração, né? Uma teoria que é vetorial. Eu vou considerar o caráter vetorial do campo elétrico, né? Vou fazer essas contas, vou chegar numa fórmula para o campo elétrico aqui num ponto qualquer do lado de lá do anteparo. Tá? Essa teoria é uma matemática um pouco mais pesada, mas está lá, que eu citei. Quem quiser conferir isso, dá uma olhada no livro do Jackson, de Electrodynamics, né? É o livro clássico de teoria eletromagnética, é o capítulo 10 do livro, ele trata dessa teoria. Mas não despreza a teoria escalar que a gente está vendo aqui, não, tá? Ela é importante. Essa teoria vetorial para difração, ela é uma matemática bem mais complexa, então é difícil trabalhar com ela. E essa teoria escalar não é nada assim, simples, facinho, não, mas é muito mais simples. Né? E a gente tira resultados dela que são bons resultados, você tira conclusões importantes. Tá? Assim, querendo justificar ela também, se você olhar lá no livro do Jackson, você vai ver que antes de tratar da teoria vetorial, ele te mostra essa mesma teoria escalar aí, ele chega na fórmula integral de Kirchhoff também. Então está lá, não é para desprezar isso não, isso é física, não, é só um modelo físico bom. Bom, ok. Então, eu quero aplicar isso tudo a gente fez na aula passada, né? Eu estou revendo que a gente vai precisar disso aqui agora. Eu quero aplicar essa fórmula integral de Kirchhoff para calcular a difração, intensidade de luz aqui num ponto qualquer do outro lado do anteparo. Aí, outra coisa que a gente faz é tomar uma expressão para a função U. Então, a função U eu vou tomar como sendo U0 exponencial de I, é a função que eu coloquei lá antes, né? KR' menos ômega T, sobre R'. É uma onda esférica, não? Vocês podem pensar nela, ela representa a onda esférica emitida pela fonte S. Não? Então, essa é a função U que a gente vai usar. Outra coisa que eu faço, né, na aplicação disso aqui, eu vou considerar que tanto a distância da fonte à fenda R', quanto a distância da fenda até o ponto em que eu estou olhando a difração, são muito maiores do que o comprimento de onda da luz. Em geral, é uma boa suposição, o comprimento de onda, se for luz visível, é da ordem de centenas de nanômetros, né? E a gente vai estar aqui, pelo menos, a alguns centímetros que seja, né, do anteparo, tanto a fonte quanto o ponto que você está olhando a difração. Aí, com essas suposições que eu falei antes, né, mais essa aproximação aqui, a gente chega na fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff. Essa parte eu gosto de rolar a tela aqui, né?
Então, a gente vai chegar na seguinte expressão, que eu vou chamar primeiro, é a fórmula integral de Fresnel. Esse Fresnel aqui ficou bem mal. Fresnel-Kirchhoff. Que é a seguinte fórmula. Copio e colo. É essa aqui. Para chegar nessa fórmula, o que eu fiz foi fazer essa suposição aqui, basicamente, tá? De RR'. E eu coloquei esse valor para a função U, né? E eu estou... essa integral que está aqui vai ser feita só sobre a superfície da fenda. Nessa expressão aparecem esses cosseno de NR entre parênteses, né? NR' entre parênteses. Esse parênteses NR, isso aí é um ângulo. Tá? Notação para o ângulo. N chapéu R. Então, vou colocar aqui o chapéu nesse cara e um vetor nesse R. Um chapéu no N, um vetor aqui no R'. N chapéu R é o ângulo, isso é um ângulo. É o ângulo entre a normal à fenda, N chapéu, direção normal à fenda, isso aqui, e o vetor R, o vetor que vai da fenda, né, que vai do ponto P até a fenda. E o NR', N chapéu R', entre parênteses aqui, similar é o ângulo entre a normal à fenda, N chapéu, né, e o vetor que vai da fonte até a fenda. Ok, essa aí é a fórmula básica de difração, é a expressão matemática do princípio de Huygens, né? É a base dessa teoria escalar de difração, que, como eu disse antes, funciona muito bem. Um exemplo disso, agora vem coisa nova, é que a gente pode usar essa fórmula aqui para entender o princípio de Babinet. Se vocês lembram do princípio de Babinet, que vocês já devem ter visto em algum ponto, mas a gente vai ver ele aqui agora. Princípio de Babinet. Eu vou supor que eu tenho dois anteparos com fendas nele, dois anteparos com formato qualquer, com fendas diferentes, a princípio, fendas diferentes. Por exemplo, vou pegar um anteparo aqui, ó. Vou baixar mais essa tela aqui. Pego um anteparo aqui. E produzo nele uma fenda. Vou pegar um formato fenda legal aqui, ó. Assim, ó. Isso é um anteparo com uma fenda, né? Na verdade, a fenda aqui, ó, tem uma boca, dois olhos, uma sobrancelha. O resto do anteparo pode ser do jeito que vocês quiserem. Pode ser todo opaco ou pode ser transparente. Então, vamos colocar tudo. As regiões que estão em branca são transparentes, né? As regiões que estão em preta são opacos. Mas isso é um anteparo, deixa passar luz em algumas partes e não deixa passar luz em outras partes, né? Esse é o meu anteparo 1. Agora eu vou fazer um outro anteparo aqui, seu anteparo 2. Então, vou pegar um slide lá, né? Um filme de plástico transparente, e vou colar nele uma figura em preto. Por exemplo, essa aqui, ó. Que tal? Posso usar isso para chamar o cara mascarado, né? Esses dois anteparos, cada um vai produzir uma figura de difração diferente. Um
padrão de intensidade luminosa do outro lado do anteparo. Eu coloco uma fonte na frente de um desses anteparos, lá do outro lado eu vou ver um padrão de luz, né, de intensidade, vou chamar de padrão de difração, com um certo formato que eu posso calcular usando a fórmula de Fresnel-Kirchhoff lá em cima. Os padrões são diferentes, porque o formato é diferente, né, de cada uma desses anteparos, de cada uma dessas fendas. Mas uma coisa que a gente pode ver na fórmula de Fresnel-Kirchhoff, né, que está aqui em cima, é o seguinte: ela é linear, né? Ou seja, se esse anteparo aqui produz uma perturbação luminosa, que eu vou chamar de, no ponto P, né, ela produz uma perturbação que é U1P, né? E o anteparo 2 produz no mesmo ponto P uma perturbação luminosa que eu vou chamar de U2P. Quando eu colocar um anteparo em cima do outro, quando eu superpor os dois anteparos, a perturbação luminosa total no ponto P vai ser U1P mais U2P. É a soma das duas. E é assim porque a fórmula de Fresnel-Kirchhoff, que permite te calcular o valor de UP, o valor da perturbação luminosa num ponto P qualquer, ela é linear, ou seja, se o 1P é a solução dessa equação aqui, né? E o 2P também é a solução, o P, que é a soma das duas soluções, também é uma solução. Se eu substituir aqui se eu fizer a conta para um padrão, né, e para o outro padrão, integrar sobre uma área e integrar sobre a outra área, somar, né, dá a mesma coisa. Esse aqui é o princípio de Babinet, na forma mais geral dele, né? A perturbação luminosa, né, que você tem depois de um anteparo devido à superposição, a perturbação luminosa que você tem em um ponto P, devido à presença de um anteparo, que é a superposição de dois, é a perturbação causada por um anteparo mais a perturbação causada pelo outro anteparo. E posso calcular cada uma dessas usando o princípio de Babinet. O princípio de Babinet ele é especialmente útil, né? Ele é interessante quando você tem o que se chama de anteparos complementares. Ou seja, um anteparo é o negativo do outro. Por exemplo, vou copiar agora uma figura do Faules, que é essa aqui. Isso aqui são dois anteparos, né? Esse aqui de cima são dois objetos, dois retângulos opacos pretos, né, num filme transparente, e aqui embaixo, ao contrário, é um filme opaco, né, onde tem dois buracos retangulares, que são exatamente o negativo do de cima. Então, esse aqui é um anteparo 1, esse aqui é um anteparo 2. Se eu colocar um anteparo, esse aqui produz um padrão de difração, né? Esse aqui leva para um padrão de difração. Então, no ponto P, eu vou ter a perturbação luminosa U1P, esse aqui produz a U2P. O que acontece se eu colocar um anteparo desse em cima do outro? Se eu colocar um em cima do outro, né, esses retângulos pretos aqui do anteparo 1 vão cair exatamente em cima da parte transparente do anteparo 2. Eu tenho um anteparo que é totalmente opaco, ou seja, a perturbação luminosa num ponto P qualquer, do outro lado, vai ser zero. Mas o princípio de Babinet me diz que a soma, me diz que esse P, que é igual a zero aqui, tem que ser igual a 1P mais U2P. Isso aqui tem que dar zero. Ou seja, a perturbação luminosa produzida pelo primeiro anteparo é menos a perturbação luminosa produzida pelo segundo anteparo. Elas são iguais em magnitude, mas têm sinais opostos. Tem uma diferença de fase de 180 graus entre uma e outra, né?
São as mesmas perturbações óticas, mesmo módulo, só tem uma diferença de fase 180 graus. E a irradiância, então, a irradiância, que é o que a gente está interessado, né? A irradiância lembra o módulo ao quadrado da perturbação luminosa, é isso que a gente está considerando, né? A irradiância I é proporcional ao módulo de U ao quadrado. Né? Então, a irradiância vai ser a mesma para os dois anteparos. Irradiância é a mesma para dois anteparos complementares. Em geral, os livros chamam de princípio de Babinet complementares. Em geral, os livros falam princípio de Babinet só para esse caso específico aqui, né, em que as duas... Em caso que eu tenho anteparos complementares, fendas complementares. Mas o princípio Babinet mais geral é isso aqui, né? A perturbação luminosa é produzida num ponto por uma justaposição de dois anteparos, é a soma das perturbações luminosas produzidas por cada um dos anteparos separadamente. Então, tem algumas condições de validade para o princípio de Babinet, mas, em geral, ele funciona bem, né? E esse caso dentro daquelas aproximações que a gente fez antes, né? Lembra, a gente deduziu ele aqui, a gente está baseado na fórmula integral de Kirchhoff, falando, não, isso aqui é uma coisa linear, né? Isso aqui é uma fórmula integral. Então, eu posso calcular posso somar as duas soluções. É uma fórmula linear, né? Eu posso... se o 1P é uma solução, o 2P é uma solução, a soma das duas também é a solução, né? Eu posso superpor os anteparos, se eu sei a solução para cada um dos anteparos, é só somar as duas soluções. Mas ele realmente é especialmente útil para esse caso de fendas complementares, né? E funciona bem, né? Tem alguns exemplos muito bonitos aqui. Agora eu vou copiar figuras do REST aqui. Ó. Primeiro é essa de cá. Ó. Essa aqui. Tem duas figuras aqui, né? À direita está uma imagem do anteparo. Esse aqui é o anteparo 1. Esse aqui é o anteparo que eu vou chamar de 1. É um padrão são umas cruzinhas meio arredondadas. É uma matriz de... Se olhar com muita atenção, posso aumentar ele um pouquinho para a gente ver um pouco melhor, não? Não é quase uma cruz, mas ela é meio arredondada. Né? Então, esse aqui é o anteparo 1, esse aqui é o padrão de difração produzido por ele. São um padrão de difração de buraquinhos com a forma aproximadamente de cruz, né? Produzidas num papel opaco, assim, numa cartolina preta. Né? Eu vejo esse padrão de difração aqui. Agora, eu vou pegar o anteparo, que é o complementar dele. Você vai pegar um slide, um filme de plástico, né, transparente, e nele eu desenho um tanto de cruzinhas com o formato dessas cruzinhas que estão ali. Ó. E aí eu encontro... Por isso aqui, colocar uma debaixo da outra. Tentar colocar do mesmo tamanho. Então, do lado esquerdo está o... Vou aumentar um tiquinho mais. Do lado esquerdo está o anteparo. Não? Esse aqui é o anteparo 2. Esse aqui é o anteparo 2. É um filme transparente no qual eu desenhei um tanto de cruzinhas com o mesmo formato dos buraquinhos lá do primeiro. E esse aqui é o padrão de difração que esse anteparo produz. São muito parecidos, né? Ok, está um pouco borrado esse aqui, está integrando um pouco de luz, porque passa muito mais luz nesse de cá, né? Mas vocês veem que é muito similar, né? Tem um outro exemplo que são um padrão de difração
produzido por uma matriz de fendas retangulares e um padrão de difração produzido por uma matriz de obstáculos retangulares, que é esse aqui. Vou chegar isso mais para cá. Aproveitar a tela. Esse aqui de cima, isso aqui é só o padrão de fração, não estou mostrando os anteparos, não, né? Mas esse aqui de cima são fendas, é uma matriz de fendas retangulares. Matriz de fendas retangulares, jogo luz nela, fendas. Jogo luz nela e eu vejo esse padrão de difração. Esse aqui de baixo é o padrão de difração que é produzido jogando luz numa matriz de obstáculos retangulares, com as mesmas dimensões das fendas do padrão de cima, retangulares. De novo, você vê que são muito similares, né? A diferença principal é que aqui é mais borrado, né? Esse padrão de obstáculos retangulares tem mais luz que chega assim, né? Porque a maior parte do anteparo é transparente, então o padrão fica um pouco mais difuso. Mas, isso aí são demonstrações de que o princípio de Babinet funciona bem. Não? Esse princípio que a gente deduziu com base na fórmula de Fresnel-Kirchhoff. Vocês devem ter passado por uma demonstração prática, vocês devem ter feito uma demonstração prática disso, né? Porque eu imagino que todos vocês fizeram lá o laboratório de física experimental básica, ótica e ondas. Talvez no tempo de vocês ele tinha um outro nome, chamava física experimental EO, ou TE, ou EO, acho que é isso, né? Tem uma experiência que é uma experiência de difração, né? E você faz ela primeiro, você joga o laser numa fenda retangular, você vê um padrão de difração lá na parede, você joga ele lá longe, né? Desenha no papel aquele padrão de difração, e aí depois você faz o padrão de difração de um fio de cabelo. Ok, um fio de cabelo é meio cilíndrico, mas é um obstáculo cuja seção reta é retangular, né? Então, eu faço padrão de difração do fio de cabelo, faço padrão de difração de uma fenda retangular, e eles são muito semelhantes, né? Se vocês lembrarem disso, ou tiverem seu relatório lá desse curso básico laboratório, dá uma olhada lá de novo no padrão de difração. Então, quando a gente puder ir lá de novo, a gente repete isso daí, né? É um experimento facinho de fazer e com resultado bom. Ok, então esse aí foi o princípio de Babinet, né? Vamos passar para frente. Para a gente considerar a difração, é interessante a gente diferenciar entre duas situações limites. Dá mais espaço aqui. Vamos de fração. Duas situações limites. Isso, é claro que... Bom, deixa eu apresentar primeiro as duas situações limites, depois eu comento a respeito. Tá? Essas duas situações limites é o que a gente chama de difração de Fresnel e difração de Fraunhofer. Tá? A primeira delas, a difração de Fraunhofer, esse negócio não rola também. A primeira que eu estou chamando de situação limite, né? Eu vou chamar de difração de Fraunhofer. Quando vem esses nomes mais complicados, é bom soletrar para a gente aprender a escrever certo. Fraunhofer. Não tem nenhuma letra dobrada aqui. É tudo do jeito que você pensa que é mesmo. O alemão é uma língua legal nesse aspecto, assim, de que o que você fala é o que você escreve. O que você escreve é exatamente o que você fala. Se você vê escrito, você sabe exatamente como pronunciar aquela palavra. Diferente de inglês, né? Que você nunca sabe como pronuncia aquela palavra. E de português também, né? Em português até que você sabe, mas é complicado, porque tem acento, não tem acento. A gente não acha complicado porque a gente nasceu sabendo português, mas é uma língua complicada. Bom, Fraunhofer. A difração de Fraunhofer, esse primeiro caso limite, ele acontece quando
a frente de onda incidente na minha fenda e a frente de onda difratada, ou seja, as duas frentes de onda, elas podem ser consideradas, eu vou colocar são, mas quando eu puder considerar, né, são ondas planas. Né? Nada melhor do que uma figura para mostrar isso. Né? Então, vou copiar mais uma figura aqui do livro do Fowles, que é essa de cá. Tá lá, é a mesma situação de sempre, né? Eu tenho uma fonte S do lado de cá, tem um ponto P aqui, no qual eu estou olhando a intensidade de luz que chega lá, né? Tem um anteparo com uma fenda, e olha, o que está representado aqui são as frentes de onda. A frente de onda que está chegando na fenda e a frente de onda que foi difratada, que está saindo da fenda, elas podem ser consideradas como ondas planas, elas são ondas planas. É o caso que você vai ter quando a fonte S e o ponto P estão longe da fenda. Né? Quão longe? O tanto que for necessário para a frente de onda. Na frente S, qualquer onda esférica, se você aumentar muito o raio, né, se você ficar muito longe da fonte, uma parte pequena dessa frente de onda vai ser um plano, pode ser considerado como um plano. Então, é tão longe quanto for necessário para você, depende do tamanho da sua fenda. Né? Eu vou achar um critério para a gente poder diferenciar elas, tá? Esses dois tipos de difração. Essa difração de Fraunhofer, às vezes, é chamada também de difração de campo distante. Vou colocar entre parênteses, porque... Bom, eu explico porque. No laboratório, a gente usa muito o termo em inglês far fields, é o jargão de física. Não sei não, porque campo distante fica uma expressão meio esquisita. Não sei, é porque eu estou acostumado, né, em falar far field, near field. Física é cheio desses termos em inglês no meio da terminologia, né? Muitas vezes porque não tem uma tradução boa. E esse aí é um desses exemplos. Far field dá a ideia da coisa muito melhor do que campo distante, a tradução literal de far field. Eu não gosto muito de chamar essa difração de Fraunhofer de far field, não, porque... Por quê? Porque o termo correto, near field e far field, eles se referem para distâncias grandes e pequenas comparadas com o comprimento de onda da luz. Se você está em distâncias pequenas, você está olhando para o seu objeto numa distância pequena, pequeno é comparado com o comprimento de onda da luz, está olhando a uma distância que é menor do que o comprimento de onda da luz, você diz que você está no near field. Né? Se você está numa distância do seu objeto, está olhando para o seu objeto, mas numa distância que são igual a muitos comprimentos de onda, né? Aí você diz que está no far field. Ok, essa condição que a gente estabeleceu aqui é um pouco diferente. Né? Eu estabeleci que a frente de onda tem que ser plana aqui. Mas se eu estiver iluminando essa fenda com uma frente de ondas que é plana mesmo, né? Eu estou gerando, não precisamos pensar em luz, posso pensar em água. Né? Então, eu estou gerando na água, aquele tanque de águas lá, eu estou gerando ondas com uma barra batendo na água, eu gero ondas planas, né? Frentes de onda planas. E o comprimento de onda pode ser muito pequeno e, mesmo assim, a frente de ondas são planas. Então, eu posso olhar longe, perto, eu vou estar nessa condição de difração de Fraunhofer. Ok, mas é um termo que é usado, às vezes, para difração de Fraunhofer, difração de campo distante ou difração de far field. Esse é um caso limite, que é mais fácil de analisar, a gente vai ver, é mais fácil de analisar do que o segundo caso, que é a difração de Fresnel. Difração de Fresnel. Que, surpresa, surpresa, é quando as frentes de onda não podem ser consideradas planas. Não são, eu vou falar, não são planas. Eu não posso desprezar a curvatura da frente de onda. Né? Então, de novo, uma figura aqui, né, para deixar isso claro. Esta figura aqui, ó.
né? Esse é o caso da difração de Fresnel. Figura do livro do Faules, de novo. Né? Esse caso da difração de Fresnel ele vai acontecer especialmente quando a fonte, sempre, né, que a fonte S, uma fonte pontual, estiver perto da fenda, e a fenda for grande o suficiente, né, a frente de onda tem uma curvatura razoável dentro da fenda. Né? E a onda difratada também, se esse ponto P aqui estiver próximo da fenda, eu vou enxergar a curvatura da frente de onda. Então, essa difração de Fresnel é chamada, às vezes, né, de difração de campo próximo. Difração de campo próximo. Se você não for um purista da língua portuguesa, você vai falar uma difração de near field. Estou falando esses termos em inglês porque é o que o pessoal usa. E vou colocar essa coisa entre parênteses também, com aquela mesma, porque tem a mesma ressalva de antes. Né? A definição mais precisa do que é near field, do que é far field, é se você está perto do seu objeto ou longe do seu objeto, e perto ou longe é comparado com o comprimento de onda. Se você está a distância de você até o seu objeto é da ordem de um comprimento de onda, você diz que você está no near field. Né? Não é bem o caso aqui, eu posso estar longe, vários comprimentos de onda longe da fonte, né? Mas eu estou enxergando a curvatura. Minha fenda é grande, então estou enxergando a curvatura dessa frente de ondas. Então, esses termos aqui, para o campo próximo, né, campo distante, para difração, use com cuidado. O melhor mesmo é a difração de Fraunhofer e difração de Fresnel. Bom, a gente pode achar um critério mais quantitativo para separar o que é difração de Fraunhofer e o que é difração de Fresnel. A distinção entre as duas, é claro, não tem um ponto preciso, né? Não tem uma divisão precisa entre uma e outra. É um critério um pouco qualitativo, subjetivo, depende da aproximação que você quer dar. Né? Você vai olhar a curvatura, essa curvatura eu posso desprezar ou não posso desprezar? Bom, tem um critério mais quantitativo, né, para separar esses dois. Então, para fazer esse critério, copiar mais uma figura aqui. Né? Deixa eu anunciar aqui. Ó. Um critério quantitativo. Eu vou colocar entre aspas esse quantitativo, porque ele não é uma divisão precisa também, não. Quantitativo para diferenciar acha diferenciar difração de Fresnel e difração de Fresnel e Fraunhofer. Fresnel e Fraunhofer. Difícil escrever aqui. Esse cantinho aqui está difícil. Fresnel e Fraunhofer. Ok, para fazer essa diferenciação, eu vou copiar uma outra figura aqui, né, como eu tinha dito. Vamos rolar a página para baixo. Vou copiar a figura. Mesma velha figura de sempre, né? Tem uma fonte S do lado esquerdo aqui, né? A fonte S está aqui, ó. Tem um ponto P aqui, no qual estou calculando a perturbação luminosa, a intensidade lúcida nesse ponto P. Tem um anteparo com uma fenda. Só que agora eu estou colocando umas dimensões aqui. A fenda tem uma largura que é delta pequeno. A fonte está a uma distância do anteparo que é D'. O ponto P está na distância D do anteparo.
e a distância vertical, que se eu traçar perpendicular do ponto P até o anteparo, né, a fenda começa lá, a borda inferior da fenda, que pode ter qualquer formato, tá? Isso aqui é só a extensão espacial dela, né, a largura da fenda. Mas ela pode ser circular, ela pode ser retangular, ela pode ter um formato arbitrário qualquer. Mas ela começa aqui a uma altura H, né? Do ponto P, e a uma altura, entre aspas, H' da fonte. Tá? Então, agora eu posso calcular a distância. Vou mudar a cor da caneta. Eu posso calcular a distância da fonte S até a borda. Agora eu não quero desenhar. Não, desenhar rápido. Posso calcular essa distância aqui, que eu vou chamar de R'2. É a distância da fonte até a borda superior da fenda. Chamei de R'2, porque essa aqui, ele não vai querer desenhar, se eu vier daqui para cá, ele desenha. Essa aqui vai ser a distância R'1. É a distância da borda inferior da fenda até a fonte S. Isso é um jeito legal de apagar aquilo ali. Se eu pegar uma borracha branca... Não vou fazer isso, não. Eu queria apagar essa pontinha aqui, não, mas vocês entendem, é um erro do desenho. Não? Do mesmo jeito, eu posso definir, não, as distâncias do ponto P até a borda inferior da fenda e até a borda superior da fenda. Então, do ponto P, isso é uma linha reta, tá? Até a borda superior da fenda, eu tenho a distância R2, e da borda inferior da fenda até o ponto P, outra linha reta, por definição, isso aqui é a distância R1. E eu posso escrever expressões para isso aqui, né? Porque eu tenho todas as dimensões ali. O R'1, por exemplo, ele é igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, raiz quadrada de tudo, né? Então, vai dar a raiz quadrada de D' ao quadrado mais H' ao quadrado. O R'2, não? Agora, continua o mesmo D', raiz quadrada também, né? De um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Esse lado aqui é o mesmo, é D' ao quadrado, mas a altura agora é H' mais delta, mais H' mais delta ao quadrado. Não? E coisas similares para o R1 e o R2 lá do outro lado. Não? Vou fazer só o R2. O R2 é a raiz quadrada, não? De D ao quadrado, mais, e esse lado aqui é H mais delta, H mais delta ao quadrado. Então, isso aqui também vai ser uma raiz quadrada, não resisto a fazer, né? Vai ser D ao quadrado mais H ao quadrado. Só isso aqui que faço. Bom, uma vez que eu tenho essas distâncias, agora eu vou calcular a diferença, que eu vou chamar de delta grande, tá? Entre R'2 mais R2, né? É a soma desse com esse, essa distância total da fonte até esse ponto P aqui, né? Indo por esse caminho, e a diferença entre a relação do caminho que passa pela borda debaixo da fenda, menos R'1 mais R1. Vou copiar essas expressões aqui. Essa conta, é só fazer aquela conta que eu já coloquei os termos todos ali, né? Tá aqui. Aí eu faço uma expansão. Delta é uma grandeza pequena, a largura da fenda. A fenda é suposta pequena em relação a essa distância aqui. Tá? Em relação às distâncias R'1, R'2, R1, R2. Aí faço uma expansão, então, em potências de delta. Vou expandir essas raízes todas lá, né? Organizo os termos que têm mesma potência de delta, e eu vou ficar com um resultado que é assim, para esse delta ali. Tem um termo linear em delta, aí vou ter um termo quadrático em deltinha, né? Deltinha, depois um termo ao cubo em deltinha. Esse termo ao quadrado de delta, ele pode ser pensado, isso aqui é proporcional à curvatura da onda lá, ele depende da distância, né, que a fonte está
e o ponto P está no anteparo. Então, esse termo aqui, ele é uma espécie de medida, é uma medida da curvatura da fonte de onda. Eu posso tomar ele como uma medida da curvatura da frente de onda na posição da fenda. Então, a diferença entre o critério para diferenciar a difração de Fraunhofer e de Fresnel, né? Assim, a diferença é a frente de onda pode ser considerada como plana ou não. Eu vou olhar para esse termo aqui, o termo que é o primeiro termo que não é linear, né? Depois do termo linear em deltinha, eu vou olhar, deltinha que é a largura da fenda, vou olhar para esse termo aqui e vou comparar ele com o comprimento de onda da luz. Eu chego nesse critério aqui. É esse termo que está aqui, né? Se ele for muito menor do que o comprimento de onda da luz, né? Se essa condição aqui é obedecida, então eu posso dizer que eu estou na condição de difração de Fraunhofer. Se eu não puder dizer que esse termo aqui é muito menor que lambda, se ele for da ordem de lambda ou alguns poucos comprimentos de onda, então é difração de Fresnel. Tá? É uma maneira da gente, baseado na geometria do problema, né? As distâncias da fonte e do anteparo até a fenda, tamanho da fenda, comprimento de onda da luz que você está usando, né? Para observar a difração, baseado nesse parâmetro do experimento, você saber se você pode considerar aquilo difração de Fraunhofer ou difração de Fresnel. Tá? Por que essa diferença é importante? É só questão de nome? Não. É só questão de nome? Não. É porque o método matemático que a gente vai usar para tratar, né, as aproximações são diferentes. O caso de fração de Fraunhofer, acho que não é surpresa para ninguém, vai ser mais fácil de tratar matematicamente. Tá? Então, o que eu quero fazer a seguir é ver alguns exemplos simples de difração de Fraunhofer e alguns exemplos de difração de Fresnel. Mas eu gostaria de empacotar isso tudo em uma aula só. Então, eu vou parar por aqui hoje, tá? Fazer uma aula curta para variar. E deixar isso para a aula que vem, que não é na terça-feira, vai ser na quinta-feira, depois do Carnaval. Acho que ninguém vai viajar no Carnaval, né? Nem deve. Então, isso era motivo para dar aula no Carnaval, para não deixar ninguém viajar. Mas não tem problema, né? Vocês podem viajar e ver o vídeo da aula depois. Né? Pior que eu vou, viu, Paulo Sérgio? Só que eu volto na segunda, então não teria problema. Matheus, se você for viajar, assim, não vá de avião, não vá de ônibus, vá a pé, sozinho. Não, eu vou de carro. Mas a pé é meio difícil, né? 300 quilômetros daqui. Assim, não, tá, a gente está preso mais ou menos, né? Porque assim, eu conheço várias pessoas que viajaram de avião nesse período mais ou menos recentes, né? A grosso modo, assim, mais ou menos metade dessas pessoas que viajaram de avião voltaram com Covid. A maior parte avião é acha complicado, que né? não no avião, mas no aeroporto. Eu falo assim, não, no avião até está todo mundo de máscara, a coisa está mais ou menos sociável, dizem que o ar é super filtrado, mas no aeroporto é aglomeração total. Na hora de entrar no avião... Circulação muito grande de pessoas, né? É muita gente num lugar só. É óbvio que vai ter um contaminado ali dentro, né? E pode não ter sintomas, aí transmite. E tem gente que não tem sintoma nenhum, né? Alguns atribuem isso à cloroquina que eles tomaram ou à ivermectina. Eu acho que eu não tive sintomas até hoje, eu nem sei se eu tive ou não fiz teste, não, mas é porque todo dia de manhã eu dou 3 pulinhos, então isso aí comprovadamente. Todas as pessoas que dão 3 pulinhos logo depois de acordar, elas não tiveram sintomas de Covid. Tô brincando, né, gente? Assim,
faz tanto efeito, prova tanto quanto você tomar qualquer coisa, chá de limão. Tadinho. Mas, assim, a coisa não é fácil, não. Eu conheço um cara, 41 anos de idade, que morreu de Covid no finalzinho do ano passado. Nenhuma comorbidade. Então, assim, ok. Eu tô viajando, mas é para fugir mesmo. Tô indo para roça, tranquilo lá. Não, tem muita gente que está assim, né? Está no meio do mato, tem internet, pronto, tá igual a gente aqui em casa, igual eu aqui. Né? Tô indo me refugiar. Faz bem, boa viagem. Obrigado. Ô, gente, então, ó, vamos ficar por aqui hoje. Assim, bom feriado aí. Imagino que boa parte de vocês deve trabalhar bastante no feriado para colocar a vida em dia. Eu, pelo menos, vou fazer isso. Tem muita coisa para fazer aqui. Teses para corrigir, problemas, prova para corrigir. Eu tenho que passar ainda o problema 2 para vocês. Eu estou resistindo aqui a passar enquanto eu não corrigir esse. Então, eu tenho que corrigir nesse período agora. Quinta-feira, no máximo até quinta-feira, vocês já devem ter a nota desse primeiro problema, tá? Prova. E espero que estejam trabalhando nos trabalhos finais. Está tudo em ordem? Tem algum problema? Não estão trabalhando ainda, né? Eu, por enquanto, tô levantando uma bibliografia, mas já eu Isso. começo. O primeiro passo, acho que é levantar a bibliografia no assunto, daí junta tudo. Aí dá uma olhada por cima nisso, naquilo, escolhe alguns textos. Aí isso aqui está com cara de que é interessante. Aí traça um esquema de como vai ser o trabalho. Vou falar sobre isso, aquilo, 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 aquilo. E aí anota isso, está bom naquele texto ali, está bom nesse outro livro, isso aqui tem um artigo de revisão que é mais interessante. Tá? Qualquer coisa que eu puder ajudar, estou à disposição. Ok, então, gente, vamos parar por aqui. Pelo menos uma aula. Não, acho que já teve uma outra com menos de 1 hora de duração. Né? Então, que era o meu objetivo inicial. Um bom feriado para vocês e até quinta-feira que vem. Até quinta, Paulo Sérgio. Bom feriado aí. Falou. Um abraço.